A pergunta que a gente recebeu lá no Instagram foi a seguinte: em que fase do ciclo de Howard Marks você acredita que estamos? Bom, vamos explicar um pouquinho sobre o que é ciclo de mercado, quem é Howard Marks, e aí no finalzinho a gente vai trazer a resposta dessa pergunta. Vamos começar? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ciclos de mercado e em qual fase ou estágio nós estamos nesse momento, pelo menos na minha perspectiva. Eu espero não frustrar nenhum de vocês, mas no final das contas vocês vão entender um pouquinho da minha opinião. Vamos lá então? Fiquem tranquilos que a gente não vai ficar lendo tudo que está nos slides. Obviamente a ideia aqui é só ter um suporte para que a gente consiga ter um pouco de racional mais organizado. Mas logo no início desse livro, que se chama Dominando o Ciclo de Mercado, do Howard Marks, você tem essa pergunta: por que estudar ciclo de mercado? E aí ele vem com um trecho bem interessante, e eu só quero deixar enfatizado alguns pequenos insights. As chances variam de acordo com a nossa posição nos ciclos. Ok, concordo com isso aí. Podemos aumentar nossas apostas e colocá-las em investimentos mais agressivos quando as probabilidades estão ao nosso favor. Calibrar a posição de um portfólio é o assunto principal desse livro. Logo de cara, ele já está te falando para quem que serve esse tipo de conteúdo. E sendo bem sincero, aposta, posição de portfólio, não é muito a nossa pegada, né? Lembrar que Howard Marks ele é um grande investidor, gestor de um fundo muito famoso com uma rentabilidade absurda. Ele é muito bom no que ele faz. Só que ele é um gestor. Você é um investidor, pessoa física. São propósitos que podem ser completamente diferentes. Pelo menos as demandas, né, as exigências são completamente distintas. Pode ter o mesmo objetivo, conseguir uma renda passiva muito importante, ter uma valorização patrimonial, etc. Mas você e ele estão jogando jogos diferentes. E aqui ele já deixou muito claro. Eu sempre gosto de olhar o início de cada livro que eu estou lendo, porque o autor ele faz questão de direcionar o seu conteúdo. E muitas vezes a gente acaba aprendendo algumas coisas que acabam não se aplicando para a gente. Então, é complexo isso. Mas vamos um pouco mais adiante. Quando eu falo que muita coisa desse livro pode ser utilizada por nós, esse gráfico aqui eu vou usar ele mais de uma vez e vocês vão entender muito bem. Mas cuidado, tá? Não esqueçam do que a gente acabou de falar. De todo modo, o que ele está dizendo aqui com esses desenhos? Existe uma tendência histórica do mercado subir, valorizar, e existem alguns estágios comportamentais do mercado. E eles são cíclicos, por isso ciclos de mercado. E perceba que aqui, ó, no F, você tem um momento de aumento, de otimismo, depois a queda, o pessimismo, o desespero. Mas aqui, a partir desse momento, nós já estamos repetindo o que a gente acabou de ver. O G aqui, ele já é o A, e o H, ele já é o B. Então, na realidade, esse desenho aqui que eu estou fazendo para vocês, essa curva de baixo e subida, ele é o famoso ciclo de mercado, ok? Eu vou apagar aqui para ficar um pouco mais fácil. Mas um outro ponto interessante é, geralmente a gente não tem uma facilidade de se posicionar no ciclo de mercado, segundo até o próprio Howard Marks. Ele falou que não é uma tarefa tão trivial. Mas fica um pouquinho mais tranquilo quando você olha os extremos, as letras C e F. Porque nesses extremos você tem o que a gente chama de ceticismo. Olha só, ceticismo e pessimismo não são sinônimos. Isso é bem bacana. Ceticismo clama por pessimismo quando o otimismo extrapola, ou seja, quando a gente está aqui. As pessoas estão muito ansiosas, está todo mundo falando de mercado, todo mundo vendendo seus imóveis para colocar na bolsa e tudo mais. Opa, uma pessoa cética, diante do excesso de otimismo, ele começa a ficar pessimista. É isso que ele está falando. Então, ceticismo é interessante. Mas também clama por otimismo quando o pessimismo é demasiado. Está aqui no fundo do poço, todo mundo está desesperado, bolsa é cassino, todo mundo está perdendo dinheiro, fuja para a colina, renda fixa é o melhor negócio que você vai encontrar na sua vida. Então, quando está muito excessivo o pessimismo, você pode ser uma pessoa cética e enxergar aqui algumas situações interessantes para os seus investimentos.
Eu não vou ficar dando nomenclatura aqui para esses intervalos parciais, porque o nosso objetivo não é esse. Eu quero extrapolar uma outra abordagem e também depois responder a pergunta que o nosso amigo fez lá no Instagram. De novo, uma tela cheia de textos, né? Mas vamos ser bem sucinto aqui. Só para a gente sistematizar todos aqueles movimentos, já que eu falei dos extremos, me acompanha aqui no racional. Eventos positivos começam a acontecer. Então as pessoas ficam felizes, as empresas começam a lucrar e por aí vai. Essa positividade vai ter um efeito. Todo mundo vai começar a ficar mais ansioso e falar assim, opa, tem o meu fulano, meu ciclano, meu amigo, meu vizinho, está ganhando dinheiro. Então a tolerância ao risco dos investidores começa a aumentar. Aquele cara que nem conhece bolsa fala assim, cara, eu vou tentar mesmo assim, tá todo mundo ganhando dinheiro, por que não? A gente vai para o próximo estágio. Esses fatores psicológicos muito positivos, muita gente ganhando dinheiro, torna a galera um pouco menos exigente. E aqui começa a degringolar. Tá? Quando você fica menos exigente, você está ignorando parte do seu risco. E jamais, em tempo algum, você tem que ignorar o risco. Logo em seguida, a gente vai então com a elevação dos preços. Ora, se as pessoas estão mais animadas em comprar do que vender, os preços eles vão se elevar. Isso é natural, certo? Ok, porém essa positividade, esse excesso de otimismo, ele tem um final, ele acaba. Os eventos já não correspondem mais às expectativas. Então você já começa a ficar um pouco com o pé atrás, os lucros já não são exorbitantes, as empresas já não estão pagando tantos dividendos robustos como elas estavam prometendo, pelo menos, ou o lucro não está sendo tão grande quanto a gente estava esperando, o que é super natural, tá? Então, aí a gente vai ter esse processo mudando de orientação e a psicologia não pode permanecer positiva para sempre. Ou porque você está ficando um pouco mais sensato, fala assim, cara, isso aqui não está legal não, tem alguma coisa esquisita aqui. De fato, as pessoas começam a tirar o pé do acelerador. E aí você vai ter, então, o declínio dos preços. É simples, mais gente querendo vender do que comprar. Né? É tão simples quanto isso. E quando as empresas começam a continuar a existir, mesmo com os seus preços no mercado caindo, chega um determinado ponto tão baixo, que você fala assim, opa, agora o pessoal está de novo sendo muito extremista. Então, possivelmente agora a gente consiga encontrar um movimento de recuperação. E aí a gente recomeça todo esse ciclo voltando para cá. Essa é a explicação, tá? Se você nunca tinha ouvido, mais ou menos assim que funciona toda essa lógica de ciclo de mercado. Eu acho que ela é muito coerente, tá? Uma outra forma de você conseguir enxergar todo aquele texto que eu fiz, ou aquele gráfico, né, subindo e descendo, é você enxergar esse pêndulo da psicologia dos investidores. No mercado de baixa, o pessoal tá com medo, tá pessimista, tá com aversão a risco, tá todo mundo lá na renda fixa, não é isso? Quando você tem o mercado em alta, máximas históricas, lucros absurdos, todo mundo ganhando dinheiro, até porcaria dando dinheiro para os seus acionistas e tudo mais. Então a gente está aqui tolerando muito risco, sendo otimista e etc. E o meio termo, bom, meio termo é aquele caminho mais ou menos sensato, né? De todo modo, isso aqui que eu queria trazer para vocês. Mas agora eu vou começar a responder aquela pergunta para tentar desmistificar um pouquinho o uso desse tipo de gráfico do Howard Marks, que não está errado, de novo. Para um gestor, ele é mais do que necessário, ele é fundamental. Mas para a gente, talvez não. Tudo bem? E por que eu estou falando isso? Olha que interessante. Vamos tentar fazer aqui um estudo forçando a barra em alguns cenários. Ele falou lá, e aqui talvez a gente esteja experimentando uma das limitações do estudo dele, da teoria dele, que esse gráfico aqui embaixo para vocês, ele tem um comportamento secular. Ou seja, no médio e longo prazo, as bolsas tendem a subir. Meio que faz sentido, sabe por quê? Quando você vem aqui e observa que de lá de 2008, 2007 até 2024, a tendência do Ibovespa é de subida, e ele representa ali algumas empresas da nossa bolsa, você percebe que aqui está igualzinho, né? Tem realmente uma subida. Então o Howard Marks ele está certo, porque ele está utilizando uma janela temporal muito grande. E olha que erro se você olhar para o curto prazo. Eu peguei aqui só desse ano de 2024. A tendência é de, pegando o início e o final, é de estabilidade ou até de queda, coisa que não está mostrando nesse gráfico. A não ser que você esteja de olho, obviamente, em algum trecho. Talvez aqui, talvez aqui,
talvez aqui, talvez aqui. Entendeu? Você consegue pegar pequenas janelas das empresas que você investe ou do Ibovespa e você consegue encaixar nessa curva toda que ele desenhou. Mas ainda assim eu não respondi para o nosso amigo em qual fase nós estamos no ciclo do Howard Marks, não é mesmo? Então vamos lá, chega de delongas e vamos para o finalmente. Eu, sinceramente, Bruno, não utilizo essa definição. Como assim, Bruno? O Howard Marks ele tem a sua importância, ele tem o seu conhecimento, ele é respeitado, então por que você ignora o conhecimento dele? Não é isso. É porque existem vários casos que existem no mercado e você vai perceber que, na realidade, como que o mercado está se comportando, como, por exemplo, nessa imagem aqui, em que nós temos o índice de pânico e otimismo da B3, que é realizado pela R2 Quantitech, ela vai mostrando ali um pouquinho de como é que está o comportamento do mercado e tudo mais. Isso aqui pouco importa para a gente. Porque o que o mercado está achando não interessa para a gente. Os nossos ativos são específicos, eles são os únicos. A gente não investe na bolsa. A gente investe em uma ou outra empresa. E às vezes ela não está nem sendo muito bem representada pelo comportamento do mercado em si. Eu vou dar um exemplo para vocês e vamos voltar lá para o nosso gráfico. Olha só que interessante isso aqui. Às vezes a gente está no momento de alta da bolsa, 134 mil pontos, 131, a gente está aqui em algum momento dessa fase, porque a bolsa está na máxima. Pela teoria que a gente acabou de conversar, tem que estar nesse processo aqui, não tem jeito. A gente está batendo a máxima. Né? Mas será mesmo que a gente está batendo a máxima? Bom, numericamente, do ponto de vista estatístico, sim. Mas eu quero saber, na verdade, de Banco do Brasil, BBAS. Será que o comportamento, a psicologia do mercado, ela pode ser aplicada aos investidores de Banco do Brasil? Não, não pode. Não pode. Tanto que mesmo ela batendo a sua máxima até recentemente, 27, 28, 29 reais, ela ainda estava barata de acordo com o vida de acionista. Então será que ela estava nessa faixa aqui? Provavelmente não. Porque nesse momento de euforia, isso aqui é até uma imagem do Google, não compre de forma alguma. Eu não sou muito de dar essas orientações muito genéricas, mas talvez não fosse interessante comprar. Mas Banco do Brasil, ainda assim, batendo a sua máxima, ela estava barata. Esse que é o grande ponto. É muito particular a sua avaliação. Quando você olha, por exemplo, para uma Semin. Semin, até recentemente, estava batendo mais de R$7. E agora está um pouco abaixo de 6. Então, será que está na negação, no medo, no desespero, no pânico, na capitulação? Eu não sei. Mas ela continua barata. Então, de novo, eu não consigo usar essa curva para os ativos que eu sou investidor. Esse comportamento mais macro, ele é fundamental para o gestor, para aquele cara que tem que bater meta todo mês. Ele tem que entender como é que o mercado está se posicionando, porque ele é comparado com o mercado. Eu acho que finalmente eu cheguei no grande ponto. Essas curvas aqui, elas têm que ser monitoradas e essas classificações, elas têm que ser atendidas e feitas por aqueles que se preocupam com o próprio mercado. A gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa com esses projetos. Semin, alguns gostam de Klabin, de Taesa, Transmissão Paulista e por aí vai. E essa curva, eu definitivamente, eu acho que ela não se aplica individualmente a esses negócios. Você pode forçar um pouquinho a barra? Bom, será que essa curva ela acontece com o Banco do Brasil, por exemplo? Muito provavelmente, né? Assim, individualmente pode até acontecer. Mas o porquê que eu também não gosto desse desenho? Porque às vezes a gente pode ter este comportamento aqui, como a gente está desenhando, certo? Ou às vezes você pode ter este comportamento aqui, ó. Um momento muito longo, muito grande de movimentos positivos, de euforia, de sentimentos positivos. E um momento muito curtinho de movimentos ou sentimentos negativos. E aqui pela imagem que a gente vê na internet e tudo mais, isso geralmente ele é muito redondinho, né? Ah não, a gente está avançando com a euforia, a gente está quase chegando, sei lá, numa ansiedade. Ok, então daqui a pouquinho a gente vai entrar na ansiedade, e aí mais um pouquinho de tempo, alguns meses, a gente entra na negação. Não necessariamente, e ele fala isso no livro também. Às vezes você pode ter um movimento muito forte positivo e um movimento muito negativo, longo e demorado. E continua sendo verdade. Essa ideia dele continua sendo real. Perceba que o comportamento dessas curvas ainda permanece.
ele guarda alguma similaridade. Mas aqui eu não consigo saber o tempo de duração de cada uma dessas fases, nem a amplitude, a intensidade desses eventos. Então, por isso que eu não uso esse tipo de classificação. Aí, já que a gente está aqui para responder, pensando que isso aqui é válido e tudo mais, eu vou ser muito sincero, tá? Eu não consigo enxergar esse movimento aqui positivo, mesmo a gente batendo na máxima. Eu acho que talvez a gente esteja num caminho aqui de negação, medo ou desespero, talvez. Mas por algumas questões políticas, né? Taxa Selic voltando a subir, as empresas endividadas começam a chorar, a questão política começa a ficar cada vez mais gritante, o fiscal e tudo mais. Então talvez a gente esteja saindo ali da negação, medo e desespero. Mas exatamente, tanto faz isso para mim. Sendo bem sincero mesmo, eu não estou nem aí pro macro. Porque a empresa boa tem um bom executivo que vai saber sobreviver nesse período. Se eu não sei o tempo de nenhuma dessas fases e também não sei a intensidade de nenhuma delas, para que eu vou usar essa análise? Para nada. Tá? Eu espero que eu tenha respondido de alguma maneira e também tenha trazido alguns insights para vocês pensarem em relação a esse tipo de curva. É muito curioso. Eu acho que é uma curiosidade intelectual muito bacana. Mas é o tipo de conhecimento que eu não aplico nos meus investimentos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.